Olá, sou Márcio Dottori para o Minuto Náutico. Nossa entrevista de hoje é com o Rodolfo Salles, da Carreta Aspir, o melhor fabricante de carretas de encalhe e rodoencalhe do Brasil. Bem-vindo a bordo. Rodolfo, conta pra gente, o que é e como começa o projeto de uma carreta de encalhe ou rodoencalhe? Começa da seguinte maneira, a carreta de encalhe, de rodoencalhe, o que determina o projeto da carreta sempre vai ser o tamanho do barco, o peso dele e a maneira operacional da marina onde vai ser utilizada a carreta. É isso que vai definir o projeto da carreta. Sim. Agora conta um pouquinho pra gente, você chama de encalhe e rodoencalhe, qual a diferença entre essa terminologia? A encalhe sempre vai ser a carreta quadrada. Aquela carreta que tem na frente ou um suporte para o macaco, para as marinas de maior estrutura, né? Que manobra a carreta com o macaco. E com sistema de direção para a marina em rampa, que aí o eixo dianteiro tem que ser sistema de manobra, para ele puxar com o trator e manobrar no fazer a curva, né? Fazer a curva, isso. E a carreta rodoencalhe é sempre aquela que tem um formato de como se fosse uma carreta rodoviária, mas na realidade ela é uma carreta no formato de uma carreta rodoviária, porém somente para encalhe, para usar em marina. Daí que vem o termo rodoencalhe. Exato, foi o termo que nós conseguimos encaixar. Ela seria rodo, que seria da base de rodoviária. Rodoviária, você quer dizer que tem o bico. Tem o bico. Que ela é utilizado somente em marinas, ela não pode transitar em rodovias. Não tem suspensão, nem licenciamento, nem nada disso, nada disso. É uma carreta de... Tá bom. Outra dúvida que a gente tem muito, por que todas as carretas, ou quase todas as carretas de encalhe e rodoencalhe, elas são de madeira? Porque a madeira, o que acontece? Ela é uma maneira, no Brasil, aqui nós temos uma cultura, né? Então assim, tá muito fragmentado o número de construtores, de fabricantes de carreta. Então para você fazer uma carreta metálica ou de alumínio, né? De uma maneira que tem uma vida útil muito grande, você teria que ter uma indústria, uma metalúrgica muito grande, requer muito investimento, né? E para daí você conseguir fazer com material de boa qualidade, que ela venha a ter uma vida útil muito maior. Então o mercado nosso ainda não comporta isso devido ao tamanho dele, né? A comercialização. De escala, né? De escala, exatamente. Teria que ter maquinários de investir, teria que ser uma empresa de investimento muito alto. E a de madeira fica mais fácil, você precisa de um investimento menor e ela não tem essa coisa de corrosão, entre imersão na água salgada, né? Poucas marinas hoje têm estruturas, né, que a carreta não precisa entrar em imersão na água salgada. Que seria o travel lift, exatamente. E a maioria ainda é rampa, a maioria tem entre imersão na água junto com o barco. Ok. É uma dúvida muito comum em nosso meio, discussão entre marinheiros, né? Nas marinas, o que é melhor? A carreta com rolamento ou com bucha? Olha, a vida inteira eu fui uma pessoa que briguei e defendi de forma categórica o rolamento. O rolamento ele foi projetado para carga, para você não fazer o trator, a operação da marina fica mais fácil, o desgaste do equipamento da marina, a carreta com rolamento ela fica muito mais leve para ser tracionada, muito mais, a operação é muito mais fácil. Sim, mas o rolamento não tem problema da corrosão, com água salgada, de estragar, como é que é contornado isso? Utilizando, nós aqui dentro da empresa, nós temos uma visão diferente em relação a isso, né? Usar material de ponta, de qualidade e fazer a blindagem para que a água não venha a ter contato com o rolamento. Feito isso, usando o material correto, fabricando da maneira correta, o rolamento não apresenta problema tão cedo. Não que ele não vai precisar de uma manutenção futura, sim, mas não é da forma que se imagina. A bucha, nós indicamos a bucha para barcos de até 5, 6 toneladas já é o limite. E aí, assim, ela requer um cuidado muito maior, ela dá muita manutenção, tem que estar toda hora lubrificando, ela faz aquele barulho, incomoda a vizinhança. Se você tem uma marina próxima do condomínio, você vai ter problema com a vizinhança. Então, o rolamento, realmente, da maneira correta, eu sou defensor. É o melhor material. É o melhor material. Que entre na água. Isso. Por exemplo, uma 35, uma 36 pés, que nós temos que usar 2 eixos de bucha com 6 rodas,
o segundo eixo com 4, da frente com 2, eu tenho um projeto que nós desenvolvemos, que nós usamos somente um eixo com 2 rodas, e tem a capacidade de até 8, 10 toneladas esse eixo. Então, assim, a rodagem dele é melhor, o diâmetro da roda é maior, passa no buraco, não sente tanto. Quer dizer, além da operação ser muito mais fácil na marina, você simplifica um pouco a construção. A e construção aqui o custo final acaba equiparado, fica igual. Fica exatamente o mesmo valor. Você tem a carreta do mesmo valor e já teve casos de ficar até um pouco mais barato. A diferença não é grande. Com rolamento. Com rolamento. Um eixo bem mais reforçado. A gente tinha outra visão disso daí. E explica pra gente, qual o melhor tipo de berço para apoiar o barco? Transversal ou o longitudinal? O longitudinal é um projeto que vem lá de fora, é uma ideia de outros países, porque lá eles têm uma infraestrutura melhor. Todos trabalham com empilhadeira, então você não consegue, por exemplo, num berço transversal usar empilhadeira, tá? Porém, o berço longitudinal, em água salgada, como você sempre põe o barco na mesma posição na carreta, ali ele vai juntar um limo, uma craca, e você não consegue fazer a manutenção desse local caso você não tenha uma empilhadeira na marina. Então, se você tem um sistema de gaveta e tem uma empilhadeira na marina, a carreta com berço do longitudinal é uma boa opção também. Sim, sim, mas é mais uma questão de costume e praticidade. Né? Exatamente. Ok. Me diga, quanto tempo dura uma boa carreta? Com uma manutenção, se o cliente não fizer uma manutenção muito boa, 10 anos, vamos dizer. E se for uma carreta bem construída, planejada desde seu princípio, utilizando o material tratado, o material correto, utilizando o pneu da forma correta, tudo certinho, dimensionando, né, todas as ferragens para a carga que ela vai carregar, pode chegar a 20 anos. 20 anos? Então uma carreta acompanha, uma boa carreta e bem mantida, acompanha a vida do barco durante um bom tempo, né? Claro que dentro dos 20 anos algumas peças vão ser substituídas, né? Elas não vão durar mais. A estrutura geral, num todo, chega a durar 20 anos. 20 anos, é uma informação que a gente não tinha. Me diga, qual o componente mais caro de uma carreta de encalhe ou de rodencalhe? Olha, sempre vai ser, né, que tem mais volume, que é a estrutura, a madeira em si, né, que tem um volume grande. Depois tem os componentes dos eixos. A de encalhe, por exemplo, como nós só utilizamos componentes novos, a ponta de eixos, cubos, rolamentos e os pneus. Isso tem um valor alto, agregado muito alto, mas é o segredo. É aí que você consegue ter uma carreta com uma longevidade boa, né? Uma boa durabilidade. Sim, desde que toda a parte metálica seja também galvanizada a fogo. Galvanizado, rolamento sempre novos, sempre de qualidade, nunca recondicionado. Nunca pegar um eixo de um caminhão no ferro velho e transformar esse eixo em uma carreta. Esse eixo pode estar com uma trinca, ele pode ter sofrido uma solda, ele pode estar com a rosca que segura o cubo vamos dizer, com desgaste. Isso pode realmente causar um acidente. Sim. Pode durar, é um risco, é uma loteria. Ele pode durar. É muito alto, é muito grande, muito caro, né? Muito caro, o valor que está agregado em cima é muito alto. E numa manobra, numa marina de pouco espaço, esse esforço nas curvas, nas manobras, ele requer um material de boa qualidade, senão isso pode causar um acidente. Exatamente. Claro. Me diga, curiosidade, qual foi a maior carreta que você já fez? Olha, o meu maior desafio de carretas, eu tive inúmeras, né? Eu tive carretas até da bola que trouxeram para a Copa do Mundo, que foi um desafio para mim fazer a carreta para aquela bola, né? Foi complexo. Mas o meu maior desafio foi de um cliente antigo nosso, de um barco de 83 pés, e ele não aceitou que eu fizesse a carreta em estrutura metálica. Então esse foi um desafio grande. Nós fizemos essa carreta para 83 pés? 83 pés, com o barco pesando 55 toneladas, mais a carreta em torno de 4, deu aí umas 59, 60 toneladas no total de carga. E uma carreta dessa, quantos eixos e quantas rodas? Olha, a quantidade de eixos foram 7, né, e 4 rodas por eixo. Então foi um total de 28 rodas. 28 rodas. Ela não faz curva, né?
para uma marina que sobe no travel lift, então ela só tira do galpão e põe para fora. Então uma carreta dessa não consegue fazer curva, né? É difícil. Mas foi um desafio, assim, foi um trabalho. Desafio, e assim, como a gente já tem um know-how, eu dei garantia para o cliente de 4 anos, inclusive, nessa carreta. Porque ele aceitou fazer com todos os materiais nobres, de primeira linha. Em função disso, eu garanti para ele que ele ia ter uma boa carreta, sem manutenção nenhuma, por 4 anos. E já se passou os 4 anos e não foi feita nenhuma manutenção. Fé no produto, né? Exatamente. Me diga, qual o custo, em termos de percentuais, do valor da carreta em relação ao preço da lancha? Olha, isso sempre é de acordo com o tamanho do barco e o valor da embarcação, mas a média é o mínimo de 1% e o máximo de 3%, sempre considerando o preço de barco zero, porque nós não podemos usar esse cálculo em barcos usados. Considerando o valor do barco, uma carreta e a responsabilidade de uma carreta não é muito, né? Eu sempre falo, vai no restaurante, come uma pizza e dá 1% de comissão pro garçom e vê o que ele vai fazer contigo. Boa, boa. Diga, quantas carretas você já, ao longo desses 34 anos, né, você já fabricou? Olha, eu comecei a catalogar elas com número de série a partir de 2002. Mas como eu estou desde 85 fazendo carreta, eu acredito que já passamos das 2.000, porque catalogado eu já tenho 1.600 mais ou menos. De 2000 para cá, de 2002 para cá eu já fiz 1.600 carretas, isso catalogado. É um número, hein? E carretas de boa qualidade, né? Sim, porque para durar, né? Para durar. Porque se eu fosse fazer carreta de baixo custo, vamos dizer, com baixa qualidade, esse número estaria aí fácil na casa dos 5.000, 6.000 carretas, mais ou menos. Sim, mas você é aficionado pela qualidade. A gente não abre mão. Sua estrutura, na sua fábrica, o cuidado que você tem, isso aí é fundamental. Meu caso, você chegou onde chegou, né? Exato, eu nunca trabalhei com volume, sempre foi com qualidade. Então, claro, eu que determino como tem que ser feita a carreta. Se o cliente não concordar, ele tem que se... E você começou pondo a mão na massa, né? Você fabricava a carreta inteira. Sim. Primeiro eu tinha que vender, depois que vendia eu tinha que comprar o material. Quando o material chegava eu tinha que tornear, tinha que soldar, eu tinha que montar, eu tinha que cobrar o cliente, claro, então você conhece todas as fases. Todas as fases, tudo. Muito legal. Me diga pra gente, qual o momento ideal para o cliente encomendar uma carreta? Depois que ele compra o barco e tal, ou antes? Como é que é? Não, sempre na aquisição do barco. Fechou o barco, definiu qual estaleiro, já definiu a marina, onde vai guardar o barco, é a hora de já providenciar, contratar o fabricante que vai fazer a sua carreta. Sim, imagino que por isso aí você vai ter exatamente o centro de gravidade do barco, a posição dos apoios, a propulsão. Porque aí ele precisa me falar qual é a marina que ele vai guardar o barco e qual o barco que ele comprou. E aí eu vou direcionar o projeto. E cada marina tem um tipo de operação. Tem um tipo de operação. Eu não posso fazer um padrão e falar para as marinas, não, você tem que aceitar esse é o meu padrão e você tem que adequar ele à sua marina, não. E eu tenho que fazer um projeto voltado para cada situação. Ótimo. O mais importante para um fabricante de carreta hoje são as informações que têm que ser passadas dos estaleiros para os fabricantes de carreta, principalmente para embarcações de médio e grande porte. O que seria isso? É o estaleiro pré-determinar para os fabricantes de carreta ou informar o cliente, ou passar essa informação para o cliente para que eles não enviem essas informações, é onde estão as anteparadas dos barcos, que é o local onde nós deveremos posicionar os berços. E aí também nós teríamos o centro de gravidade do barco, que é o que vai determinar o posicionamento dos eixos na carreta, e as cintas, que tem o seu posicionamento determinado já também. Nós não podemos colocar nenhum apoio nesse ponto, pois aqui vai ser colocada a cinta para poder retirar o barco da água no travel lift. E também o posicionamento dos eixos, propulsão, hélice, ralo, e é simples, isso vários estaleiros já não fornecem essas informações por e-mail, seria esse documento que eu tenho em mãos aqui, de alguns estaleiros. Isso é muito importante, isso dá segurança para a embarcação e não danifica o casco da embarcação, ou seja, isso seria uma coisa que os estaleiros deveriam se tornar isso frequente, vamos dizer assim, né? Uma norma, vamos dizer, né? Para o mercado de fabricantes de carreta. Bem,
Com essas dicas, com essa entrevista, eu diria, muito proveitosa aqui com o Rodolfo, a gente vê como tem que ser, por que uma carreta é bem feita. Ela tem que ser bem feita. Por que uma carreta resiste? Porque ela tem qualidade, né? Porque ela é bem feita, porque o Rodolfo é um aficionado pela qualidade. Ele começou produzindo carretas, pondo a mão na massa. Então, a fama que ele conquistou de ser o melhor fabricante de carretas de encalhe e rodo-encalhe do Brasil é justa. A gente veio aqui, conferiu e viu por que a carreta dele é tão bem feita. Custa um pouco mais? Custa, mas pela responsabilidade, eu diria, que uma carreta tem de ter uma lancha de alto valor agregado em cima, feita para durar, para não ter problema, para não parar a operação de uma marina pela quebra de algum componente da carreta, é muito justo o preço que ele tem. Veja mais sobre assuntos de barco em nosso site Minuto Náutico.